Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da Lição dos Jovens. Hoje a gente vai mergulhar juntos no conteúdo de sábado 28 de junho. É o comecinho da lição 1, sabe? A nossa conversa vai girar em torno do primeiro capítulo de Êxodo. O plano é entender como essa história toda dos israelitas no Egito começou, ali naquele ponto. E para enriquecer, vamos trazer também umas perspectivas de Ellen G. White sobre esses mesmos eventos, né? Os comentários dela sempre trazem uma luz diferente. Então vamos lá. Êxodo 1 já começa com uma imagem forte. O povo de Israel crescendo muito, muito mesmo no Egito. O texto diz que a terra se encheu deles. Isso não é só um número, né? Que tipo de situação isso criou por lá? De jeito nenhum, era só um número. É fascinante porque, para eles, esse crescimento todo era o cumprimento de uma promessa antiga. Aquela feita por Deus a Abraão séculos antes, sabe? Que a descendência dele seria incontável. Era a bênção se concretizando ali, na prática. Só que, claro, essa bênção acabou gerando um efeito colateral bem perigoso no Egito da época. Um efeito colateral como assim? É que subiu ao poder um novo faraó. Um rei que, ele não conhecia a história de José, não lembrava de como os hebreus tinham sido importantes, e aí, segundo a Ellen White, essa prosperidade toda, esse monte de gente, isso gerou um medo profundo nele. E aqui tem um ponto bem interessante da visão dela. A Ellen White sugere que esse medo não era só político, digamos assim. Ela interpreta como algo incitado por Satanás. Ele viu o sucesso de Israel como uma ameaça direta aos planos dele, né? Uma forma de tentar barrar o plano de Deus para aquele povo. Nossa. Isso muda tudo, né? Deixa de ser só um conflito local e vira uma batalha espiritual mesmo. Que virada. De bênção para gatilho de medo e opressão. E a resposta do faraó foi pesada, como Êxodo descreve. Trabalho forçado, supervisores cruéis, uma tentativa clara de esmagar o povo. Mas aí acontece uma coisa meio paradoxal, né? E a Ellen White também destaca isso. Quanto mais eles sofriam, mais eles se multiplicavam. Como pode isso, gente, nessas condições? Exatamente. É um paradoxo muito forte. E na análise da Ellen White, essa escravidão toda ela tinha um objetivo duplo, entende? Uma estratégia inspirada por Satanás, segundo ela. Primeiro, era para quebrar o espírito do povo, fazer eles duvidarem de Deus, esquecerem das promessas. E segundo, talvez o mais crucial, era tentar impedir de todo jeito que o libertador prometido, Moisés, nascesse. Era um ataque direto ao plano de Deus. Nossa, que intenção profunda por trás da opressão. Pois é, só que a opressão, por mais cruel e calculada que fosse, ela não conseguiu anular a força que vinha da benção divina. A resiliência do povo, sabe, alimentada por essa conexão com Deus, fez com que eles continuassem crescendo. No fim das contas, a aflição acabou, de certa forma, fortalecendo a identidade deles, em vez de destruir, mostrando que tinha uma força ali maior que a do faraó. E nesse cenário terrível de tijolo, chicote, opressão, surgem figuras de uma coragem, inesperada. Como as parteiras Sifrá e Puá. Elas recebem uma ordem direta do rei. Uma ordem horrível, matar os meninos hebreus. E elas simplesmente não obedecem. Que tipo de convicção é essa para desafiar o faraó desse jeito? É um ato de coragem, fora do comum. E a Ellen White elogia muito isso. A fé, a integridade moral dessas mulheres. O ponto central, tanto para ela quanto para o texto bíblico, é que elas temeram a Deus, mais do que temeram o faraó. O princípio ético que estava acima da ordem do rei. Não foi só desobediência, foi uma afirmação de lealdade a algo maior, mais justo. E essa fidelidade não ficou sem resposta, né? O texto diz que Deus as protegeu, recompensou. Mostra que a coragem baseada em princípio tem um peso espiritual enorme. A história das parteiras é muito forte mesmo e me faz pensar na fé do povo em geral. A Ellen White comenta que apesar de toda a brutalidade, muitos israelitas conseguiram manter a fé em Deus. Eu fico imaginando como, sabe? No meio de tanto sofrimento, de parecer que Deus tinha esquecido deles. Como essa fé continuou acesa? O que segurou o desespero? Essa é a pergunta-chave, né?
E a perspectiva da Ellen White é que essa fé que persistiu, ela não era só uma resignação passiva, sabe? Era uma forma de resistência espiritual ativa. Manter a crença nas promessas de Deus, mesmo quando a realidade gritava ao contrário. Foi isso que manteve a identidade do povo viva. Manteve o propósito divino ali latente. Foi essa fé teimosa, sabe? Passada de pai para filho no meio da escravidão, que preparou o terreno espiritual, psicológico, para que o plano de libertação de Deus com Moisés pudesse finalmente acontecer. Faz sentido. Sem essa base de fé resiliente, talvez a libertação física não encontrasse um povo pronto para recebê-la. Entende? Isso nos faz pensar muito sobre a força da convicção, mesmo nos momentos mais escuros. Uma reflexão poderosa para a gente começar essa semana de estudo. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.